Vivo também na 87.7 FM e também no Instagram, Dialogando com Fé. E nós, como estava dizendo aos ouvintes, melhor dizendo, da 87.7 Rádio Parnamirim FM, nós agora iremos começar o nosso programa Dialogando com Fé. Eu gostaria de convidar o diácono Josenilson para nos elevar a Deus em oração em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus por esse momento, oremos ao nosso soberano Deus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos nesse momento, meu Deus, por estar aqui reunidos em Teu nome para fazer a Tua obra, Pai. Fica conosco, nos abençoando. Abençoa também a todos os ouvintes em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus. É isso aí. Vamos agora fazer uma leitura bíblica. Eu gostaria de dar uma oportunidade para o nosso presbítero Flávio fazer uma leitura bíblica agora, depois da oração, e em seguida a gente vai seguir com a nossa programação de hoje, a programação mostrando a você o que o programa Dialogando com Fé traz para você na tarde desta sexta-feira. Se liga aí, 15 horas e 5 minutos aqui em Parnamirim, na 87.7 Rádio Parnamirim FM. Se liga aí, compartilhe a live também no Instagram, Dialogando com Fé. Nosso irmão presbítero Flávio vai fazer. Daqui a pouco eu faço as apresentações de todos que estão aqui nos estúdios, mas presbítero Flávio pode fazer a leitura bíblica em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Vou deixar aqui a leitura aqui em livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Amém, graças a Deus. Essa é a palavra de Deus que hoje chega aos nossos corações. Quem trouxe essa leitura foi o nosso presbítero, o presbítero Flávio. E eu vou agora apresentar os nossos convidados que já tiveram suas oportunidades. Está conosco hoje, na tarde de hoje, nos agraciando no Dialogando com Fé, o presbítero Flávio, que acabou de fazer a leitura bíblica oficial desta tarde. Ele é líder. Primeiramente, ele é presbítero da Assembleia de Deus, Ministério Cavode, e também ele é líder de um projeto social denominado Projeto Semear. E ao lado dele aqui está também o diácono Josenilson, que é fundador do Projeto Semear, não é isso? Isso mesmo. Fundador do Projeto Semear. Temos o líder do projeto e temos aqui o mentor, vamos dizer, o mentor intelectual do projeto, que foi o líder, quem fundou o Projeto Semear. Então, a gente hoje, nessa tarde, vai dialogar e vai conversar para saber como é que se deu, como é que nasceu esse projeto, né? É um projeto que eu conheci através do presbítero Flávio. É um projeto interessante, é um projeto que abraça as pessoas em situações de vulnerabilidade social, é um projeto que realmente não traz só a palavra, mas traz a hora e a ação, né? Orar com ação. Então é isso que a gente vai hoje conhecer. Em outra ocasião, eu acredito que a gente já conversou no Dialogando com Fé com o presbítero Flávio, mas hoje é especial porque tem aqui o líder do projeto Semear e o fundador do projeto Semear. Então hoje vai ser interessante por causa disso. E vamos agora ouvir, né, o diácono Josenilson sobre como se deu, em que ano, em que momento foi, pelo que a gente estava conversando ali em off, o nascedouro, né, do Projeto Semear. Para você que nos ouve pela 87.7 FM, para que você entenda o que é o Projeto Semear, nós somos aqui é um programa evangélico, eles são evangélicos, né, de outra denominação, e eles desenvolvem um projeto social, distribuição de cesta básica, donativos, arrecadação de roupas, de utensílios domésticos, e eles gostam de fazer esse trabalho que ajuda as pessoas que estão em dificuldade. E o Evangelho é isso, né? O Evangelho é você estender a mão àquele que necessita. Então,
Esse é o projeto. Então vamos entender, Diácono José Nilson, como é que foi, pelo que a gente estava conversando ali em off, foi assim, eu disse que quando o projeto nasceu, eu tinha 9 anos. Então, vamos deixar o mentor intelectual dizer em que ano foi, como é que foi e que mandos, como é que foi essa situação. Mentor intelectual, sou até de uma forma pesada para os meus ombros, mas vamos lá. Né? A gente, quando somos jovens, né, e estamos no primeiro amor, se a gente pudesse, a gente abraçaria o mundo, né, por amor a Cristo. E nessa equipe de Jogral, nós estávamos fazendo uma parte, né, a Juventude lá de Nova Descoberta 1, em Natal, né, sobre um jovem ganhador de almas, era o título desse Jogral. E narrava, né, quem irá após mim, a quem enviarei, né, e num desses ensaios, né, o nosso professor da escola dominical, seria interessante que ele estivesse escutando agora, nosso irmão Antônio Irineu, né, estava presente, e no ensaio ele se encheu do Espírito Santo. E de repente deu aquela ideia assim no coração da gente sair nas partes mais assim, digamos, carentes do interior do estado. Né? Nosso foco era o interior do estado, né? Os pastores do campo. Eu já me lembro, né? E a gente teve essa brilhante ideia de criar o grupo de evangelismo de início. Era um grupo de evangelismo apenas, CBA. E dali, né, a gente começou a investir no grupo. Toda a equipe, eram 13 homens de Deus, e eu era um dos tais. Na formação desse grupo estava o saudoso, né, que já está com o Senhor, irmão Paulinho, né, Paulo Ribeiro, o irmão Marconi, minha pessoa e Nilton, o irmão Toninho. E nessa situação criou o grupo, né, e a gente passou a ter essa visão. Aí a gente teve vários projetos, um deles foi criar um carro de lanche, para justamente agregar fundos, e a gente comprava cesta básica, equipamento, e teve uma situação que a gente teve que encerrar as atividades, né? E foi um pouco triste, e por questão minha mesmo, pessoal, eu resolvi nem contar essa parte. Mas, porém, né, anos se passaram, né, eu tive que sair do ministério da IADER, e, para a glória de Deus, estou, né, hoje, com o pastor Xerri, na Assembleia de Deus, Ministério Cavour. E um tempo desse, Flávio me procurou, né, devido a um projeto que estava se extinguindo, não foi isso? Foi. Tinha saído de um projeto. Tinha saído de um projeto. Eu disse, Flávio, reativa o projeto Semear. Aí ele perguntou qual era o projeto, eu passei para ele e estamos aqui, para a glória de Deus, fazendo não mais nos interiores do Rio Grande do Norte, não mais visitando pastores do campo da igreja IADER, né? E lá a gente ia para a comunidade, se o pastor tivesse dificuldade, ele era assistido, junto com aquela comunidade, né? E eu vi coisas da parte de Deus grandiosa para com os interiores que a gente visitava. Interessante o Diácono José Nilson relatando aqui o nascedouro, como se deu, né, o início do projeto Semear, e ali dentro daquela denominação, né, que frequentava outrora, no caso da IADER, que é uma igreja bastante grande, centenária aqui no nosso estado. A maioria acredito que conhece a igreja, e hoje aprove a Deus trazer você para um outro ministério, talvez que precise mais, que está começando, está engatinhando, e que realmente isso faz parte do desenvolvimento do evangelismo da igreja, porque é esse evangelismo que é o verdadeiro evangelismo. Quando você vai ler Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 4, você vai ver a igreja em comunidade, né? Então, era isso que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela participava, cada um participava na necessidade do irmão, né? De maneira que eu deixo dizer que ninguém ali na igreja primitiva em Atos sentia necessidade de coisa alguma, porque todos que tinham muito sobrando depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Agora preste atenção, eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos, não era para os apóstolos comprar jatinho, mansão, ficar bilionários, não. Eles colocavam tudo aos pés dos apóstolos, e os apóstolos da época, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Tiago,
Eles pegavam essas doações que as pessoas depositavam aos seus pés e repartiam de igual modo com aqueles que estavam na comunidade que necessitavam. De maneira que eu tenho que dizer que ninguém tinha mais necessidade de nada, porque a igreja supria a necessidade de todos. Então, hoje a gente está vendo um evangelho um pouco distante disso aí. Distorcido totalmente. Totalmente distante dessa realidade, porque não se é... Hoje, o sinônimo de pastor, infelizmente, é uma palavra pejorativa, que eu não posso nem falar aqui agora ao vivo. Hoje, pastor é complicado, porque essa palavra acarreta outros significados, por causa de maus exemplos, daquilo que Paulo disse que ia vir sobre a igreja lobos, cães e devoradores. Né? Então, o verdadeiro evangelho é isso aí, por isso aí. Acabou esse negócio de dizer assim, irmão, o irmão está necessitado, a gente vai orar e o irmão vai se despedir de barriga seca e de mãos vazias. Isso não existe no evangelho. O verdadeiro evangelho consiste em algo que você tem o espiritual, que é a oração, que é a pregação, a exposição da palavra de Deus, o ensino, a oração, mas também tem a eficácia, o agir, a ação, né? A materialidade daquilo que você está falando. E o Projeto Semear está de parabéns porque nasceu com esse intento, né? Lá, já assistenciando talvez até aqueles obreiros que estavam no interior do estado. Eu conheço, que eu ainda permaneço nesse ministério, eu conheço de como é o sofrimento, não das igrejas maiores, né? Hoje, nas cidades maiores, nas cidades dos centros urbanos, hoje a realidade é outra, mas ainda existe alguns pequenos povoados, alguns distritos que o obreiro dessa mesma instituição ainda padece. São igrejas pequenas de interior. E os outros não querem ir. Maiores dificuldades, tem dificuldade sim. A gente vê, né, quando a gente anda pela cidade, pelos interior, a gente vê que tem muitas igrejas que necessitam, né, de apoio, né? E é até às vezes, quando a gente leva o semear a alguma comunidade, como a gente já foi ali para São Gonçalo, lá no Redenção, né? A gente foi ali no Redenção, aí, poxa, é tão longe e tal, a gente está saindo daqui de Parnamirim, foi lá em São Gonçalo, mas é um escape que Deus está dando até para o pastor local ali, né? Que às vezes ele está precisando ali, está dando uma ajuda, está querendo, não tem como, que o recurso é pouco, não tem dízimo num local desse, né? As ofertas para poder investir na igreja, né? 1 ou 2 irmãos que às vezes chegam ali que ajudam, né? E quando chega a outra, mesmo a gente, que algumas pessoas dizem que é denominação pequena, né? Mas perante o Senhor, graças a Deus, nós somos grandes, né? A Assembleia de Deus do Ministério Cavouro, vários irmãos me apoiam quando o Projeto Semear vai, e tem a Secretaria de Missões aqui na igreja também, né? O Projeto aqui, liderado pelo pastor Júnior, e a gente faz esse... É outro projeto... Já é o projeto da igreja mesmo, local, né? É o projeto local da igreja mesmo, o Projeto aqui, que é a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus do Ministério Cavouro. E o Semear, não, o Semear já, ele é mais por fora, né? Pronto, ali de Natal, né? Tem as pessoas de Natal que ajudam, né? Tem sempre ali. E, como eu estava dizendo, é um escape quando vai para aquele local, pronto, porque a gente lá não tem congregação lá. Porque quando eu rodando ali para São Gonçalo, no loteamento, umas 15 pessoas aceitaram Jesus, confessaram a Cristo, se desviaram, alguns, mas voltaram. E depois, agora, quando eu fui lá agora, eles estão congregando numa Assembleia de Deus lá local, né? E meu papel é esse, eu não estou olhando placa. Se placa fosse importante, né? Estava lá fora levando sol e chuva, né? Ó, vai congregar, procura uma igreja que fale do Senhor Jesus aqui, falando de Jesus, e você se senta bem, pronto, vamos respeitar e siga, vida que segue, né? E é um escape que a gente dá, né? Quando o Semear vai, tá levando ali um alimento, a gente tá ajudando lá umas 10 famílias, nas casas que visitou, levando um pouco, às vezes leva um alimento, às vezes leva, ele levou também sacolões, não foi? Alimento, roupa, né? Já teve uma situação que ele levou remédio também. E às vezes ali o pastor, às vezes não chega ao pastor local, do loteamento também não chega para ele, porque muitos tentam trabalhar. Tem os pastores verdadeiros, né? Sofrem os pastores verdadeiros, a gente estava comentando sobre isso uma hora atrás, muitos pastores verdadeiros estão sofrendo com situações de alguns grandes, né? Que às vezes pecam um pouquinho nas besteiras que falam, mas isso a gente deixa para lá, né? Que a gente tem que partir da gente, a diferença tem que partir da gente. Isso que está acontecendo tem que acontecer mesmo, né? A palavra do Senhor tem que se cumprir. Muitas pessoas às vezes cobram, eu vejo muito, lá em Natal mesmo, tem que ter um avivamento, tem que ter um avivamento, tem que ter isso. Aí diz, meu irmão, Parnamirim aqui, a gente está tentando fazer a diferença.
A gente leva o projeto, tem 2 projetos que não dá para um, dá para ir no outro, e a gente faz o avivamento, tem que partir da gente. A gente tem que partir do avivamento, a gente que tem que buscar, a gente que tem que ir atrás, é chamar eles para fora. A gente está aqui para isso, né? Para levar o evangelho, se poder levar, a gente conseguir levar alimentos, roupa, melhor ainda, né? Orar, mais ação, né? E a gente vai tentando fazer o que pode, é Deus na frente. Agora, o avivamento tem que partir por nós todos, né? É verdade. Para tanto Você esperar. estava falando aí, eu estava me lembrando aqui daquele texto, acho que é em Atos capítulo 3, quando houve o apóstolo Pedro, através dele, Deus curou aquele homem que estava paralítico à porta do templo, né? E o que acontece é que aquele homem pede, né, uma esmola para o apóstolo e ele não tem nada para dar. E o texto diz que ele não tinha nada para dar para aquele homem naquele momento, materialmente falando, né? Dinheiro, uma esmola para dar àquele homem. Mas o texto vai dizer que ele olha para aquele aleijado, aquele paralítico que estava ali à porta do Templo Formosa, ele diz: olhe para nós, porque nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Então, o projeto social dentro do evangelismo é isso. Às vezes quem está fazendo não tem também muita coisa não. Mas um pouco que tem dá. Divide. Então, quando o obreiro faz isso, ele está fazendo o que o apóstolo Pedro fez na porta do templo de Jerusalém. Ele está pegando o que... A única coisa que ele tinha naquela hora era a unção, era o poder de a virtude. Aquela mesma virtude que quando Jesus disse: quem tocou em mim? E os discípulos, aquele alvoroço, aquela multidão: Senhor, muita gente aqui ao redor do Senhor, essa multidão, todo mundo te empurrando, e o Senhor pergunta quem te tocou. Ele disse: não, porque agora foi diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. A mesma virtude que saiu de Jesus estava agora no apóstolo Pedro, que ele tinha para oferecer. Então, quando o obreiro, presbítero Flávio e Acos, ele se dispõe a fazer a obra de Deus com o verdadeiro evangelho, que é esse que vocês estão fazendo, ele às vezes ele pode não ter muitas coisas, né? Muitas posses, mas o que ele tem, ele se disponibiliza para doar em causa do evangelho, em favor do evangelho. E foi o que aconteceu ali, houve aquele milagre. Às vezes as pessoas dizem: por que não está havendo milagre hoje na igreja? Exatamente por causa disso, porque as pessoas estão retendo. As pessoas não dão, não doam. Aquilo que tem, eles não querem dar, não querem dividir, não querem repartir com as pessoas. E ali, a gente tem um exemplo que ele não tinha dinheiro. O apóstolo Pedro não tinha dinheiro. Mas ele disse: o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Aí, partindo desse pressuposto, eu queria perguntar a José Nilson, na sequência, né, que é o fundador, e depois vem para o presbítero Flávio. No início do projeto, José Nilson, como é que foi a questão assim, de vocês conseguir arrecadar recursos, as pessoas, como é que vocês conseguiam arrecadar fundos para desenvolver esse trabalho, esse projeto? As pessoas doavam, vocês faziam campanha de arrecadação. Como é que se deu isso lá nos anos de 1990, né? Que foi quando diga o ano de fundação aí, né? 1992. Partiu dos 13. Por incrível que pareça, na época o salário custava, eu creio que era 70 e poucos reais. Cada um tirava 10 reais do seu bolso. Eu, como era assalariado, minha mãe era viúva, eu tinha 9 irmãos. Foi difícil, mas eu ia por amor, né? As almas principalmente, a gente via. Né? Muitas das vezes o homem de Deus, ele não olha para a dificuldade, ele olha para a bênção que vai vir. E não era a bênção da prosperidade não, como muitas igrejas hoje pregam, né, a teoria da prosperidade. Era a alma mesmo, amor pelas almas. Mas teve uma vez que eu cheguei até a gemer um pouquinho e disse: gente, eu não vou viajar, porque aconteceu um imprevisto, né, financeiro na minha casa, na minha família, e não daria para mim viajar naquele mês. A gente fazia apenas uma viagem missionária no mês.
né? E ali eu estava um pouco triste, mas prontamente os irmãos disseram, não, você vai ficar fora, não, você vai. Eles ratearam e pagaram a minha, digamos assim, a minha parte. Aí depois eu tive uma ideia interessante, que tinha um irmão que tinha um carro muito grande, né? E estava lá abandonado. E eu perguntei se ele poderia alugar para o grupo de evangelismo semear, para a gente justamente agariar esses fundos para comprar cestas básicas e outras coisas mais, como no decorrer, a gente foi surpreendido, porque deu muito certo. Né? Ele disse, não, eu não vou alugar não, eu vou emprestar para vocês, vai ficar com vocês, agora eu só quero uma coisa, eu quero fazer parte eu quero fazer parte da equipe, eu quero fazer parte do grupo. Né? E era outro irmão Luiz, né? Irmão Luiz Nunes. Hoje ele deve ser presbítero da nossa congregação, da IADR. E graças a Deus foi um tiro certeiro. Né? Prosperou bastante esse carro grande, era na frente da igreja, que o pessoal tem acreditado que o crente não se diverte, mas o crente come, que é uma bênção. E para a glória de Deus, a gente comprou equipamento de som, comprou caixa de som, a gente comprava materiais assim. Eu tirei a minha renda também, porque eles me empregaram no carro também. A ideia não era essa, a minha ideia não era essa, mas eu também fui abençoado, porque eles criaram o meu salário, digamos assim, não era carteira assinada, mas criaram o meu salário. E eu fazia tudo nesse carro, né? A contabilidade, as compras de material, eu metia a mão na massa, fazia todos os produtos que vendiam, a coxinha, o cachorro quente, e era sortido o carro, né? E deu muito certo. Né? A gente pôde chegar e alcançar muitas famílias. Né? Uma das cenas que mais me emocionou no grupo de evangelismo semear era demônios sendo expulsos, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, para a glória de Deus. Eu quando eu me recordo, sinal do evangelho. Né, quando eu me recordo disso, eu me ponho como estou agora, a chorar. Foi falado aqui nesta tarde pelo amado irmão acerca de onde estão os milagres. Onde foram parar os milagres? Tenho saudade daquele jovem de 17 anos, na Impureza, foi o segundo local que a gente visitou, no meio da praça na feira, gritando, desperta, pureza para Jesus. Desperta, pois é chegado o reino de Deus sobre a terra. E ali, naquela feira, no domingo, Deus operava de maneira grande. Glória a Deus. E foi assim que surgiu, né, uma equipe que era solicitada, né, por todas as congregações. Vinham as cartas dos pastores solicitando a nossa presença naquele interior. Aí surgiu algumas situações, como eu falei, né? Eu não gosto de tocar nesse assunto, que infelizmente nos calaram, né? Calaram o grupo de evangelismo semear. Mas isso acontece infelizmente, né? Porque faz parte da estratégia até de fora do adversário, né? Infelizmente. Atacar pelos da casa. Infelizmente. A briga, o diabo, o inimigo, ele trabalha usando o ego das pessoas. E isso aí que o irmão passou, né? A gente sabe, porque eu estou dentro do sistema, eu sei como é que funciona a religião, as regras e como é que se dá. Então é muita vaidade, é muito egocentrismo, não é questão de cargo, muita briga. Enquanto vocês estavam fazendo o verdadeiro evangelho, né? E estender a mão às pessoas com o verdadeiro evangelho, que traz fruto, resultado, avivamento, milagres e etc. E a gente for falar aqui, vai enumerar várias coisas que estão dentro da Bíblia Sagrada, que é o que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
por a mão sobre os enfermos e os curarão. Talvez tenha sido isso que o irmão Diácono José Nilson tinha vivenciado, essa experiência toda nós vamos dizer assim, do ápice do projeto Semear, né? Dentro da IADER. Mas, infelizmente, é isso que acontece, né? Mas eu gostaria de passar aqui também para o nosso presbítero Flávio falar, mas antes disso, para a gente entender, aí, de lá para cá teve esse problema, essa situação que você falou, Diácono, que calou o projeto e tal, aí vocês pararam e o projeto veio renascer agora aqui, que eu conheci com ele aqui em Parnamirim, com o presbítero Flávio. Me diga como é que ficou parado esse tempo todo, aí agora situe aí como é que está. Isso, exato, ficou parado bastante tempo, né? Foram muitas lágrimas de saudade, né? Porque ali, né, ninguém era remunerado, mas tinha homens, né, valorosos, né? Me sinto um privilegiado de fazer parte dessa história, que saíam, né, do seu seio familiar e iam atrás das almas, né? E também do ponto principal da gente, né, o principal objetivo era dar suporte a muitos irmãos, né, do interior do estado, pastor, como eram conhecidos, são até o dia de hoje o pastor do campo, né, nas comunidades mais sofridas, né, era esse o nosso foco, mas a gente não sabia que chegaríamos a esse patamar de Deus descer assim, né? Tem vamos chamar de jargão, que muitos pregadores utilizam, que não sabem se foi a terra que subia ou era o céu que descia e Deus fazia, operava, né, maravilhas e milagres no meio da gente. E depois eu não sei nem contabilizar no momento o tempo que a gente passou parado, né, e reacendemos agora de uma forma diferente, né? Hoje o foco maior da gente é mais as almas mesmo, né? É como o Flávio costuma dizer, os chamados para fora da igreja, né? Porque a igreja tem o seu objetivo. Verdade. Né? O templo, melhor dizendo, tem seu objetivo. O templo tem seu objetivo. Mas o objetivo maior mesmo do servo de Deus é as almas que estão se perdendo. É o resgate dessas almas. Aí ressurgiu, como já falei aqui, e torno a repetir, o Flávio estava numa situação que um grupo estava se desfazendo. Eu disse, faça o seguinte, faça uma coisa bem interessante, Flávio. Reative o grupo de Evangelismo Semear. Ele já conhecia o projeto? Eu conhecia por parte, né? Mas ele abraçou a causa e tem se demonstrado um varão valoroso. Não porque eu estou aqui jogando confete nele e estou na frente dele, não. O irmão Flávio, ele abraçou hoje estão chamados, não um grupo de evangelismo, mas sim um projeto Semear. Um grande projeto que, com certeza, está no coração de Deus. Amém. Aí, presbítero Flávio, como foi que se deu essa situação? Se você não quiser falar também detalhes, assim como foi na vida do Diácono José Nilson, como se deu a questão de do outro projeto que você desenvolveu, que acho que era do mesmo, semelhante, né? Semelhante a o projeto Semear, e como se deu, o que aconteceu, foi a mesma coisa lá, o mesmo problema, aí você parar Só como era um grupo de irmãos também que estavam reunidos, era outro projeto que eu ajudei a levantar também. Também estava parado. Aí eu ajudei a levantar, que era outro. Não precisa dizer o nome, que como o pessoal passou para outro bairro, foi para longe. Se distanciaram. Distanciou. Perdeu o contato. E a gente tem a obrigação da gente aqui, na igreja aqui também, né? A parte de dentro social da igreja, que eu congrego, né? Que é a Cavold, né? E ia ficar, questão de trabalho, horário e tudo, distante, querendo ou não, atrapalha, né? Fica tudo mais difícil. Aí, quando passou, sabe, estava sem fazer nada, ele no Semear, ele sempre falava, e ele não ficou totalmente parado, o pessoal saiu, mas ele ainda fazia as doações. Ele ainda conseguia, né? Ele ainda vai ver, eu sabia que ele fazia algumas coisas ali e tal, a gente sempre sacolão, sempre ele fazia, caladinho na dele, que ele bem gosta de ser discreto,
É tanto que eu sou eu não vou dizer espelho, né? Mas muita coisa ele vai estar ali. É a vitrine, né? É a vitrine ali. Eu estou falando, mas foi combinado com ele. Tudo a gente combina, vou fazer que eu acho que dá certo tal. Ele, não, você que diz. E a gente combina, né? Eu apareço muito, mas não é que eu estou sozinho ali. É aqui, né? E quando a gente reativou, que ele falou sobre reativar, ele criou a logomarca, não sei que ficou junto, a logomarca ali. Ele tem a logomarca e criou tudo no instante, foi. E a gente buscar recursos, né? E quem ajudou logo de cara foi os não evangélicos. Interessante o presbítero falar, porque essas situações assim, a gente até se pega com a palavra de Deus. Às vezes você vai fazer um negócio contando com o de casa, né? Você abre seja o que for, não é evangélico ou não. Às vezes o cara vai abrir uma padaria, aí já conta, vou abrir uma mercearia, meu pai, minha mãe, meus irmãos compram para mim, não compram não. Ao contrário, eles vão querer comprar e não pagar, porque você é da família. Então, eu passei um certo tempo para entender isso, entendi com a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Davi disponibilizou a lutar contra o gigante Golias, a Bíblia diz que o primeiro a ser contra foi o seu irmão mais velho, aliado. Não, você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, nosso pai, volte, você está aqui apenas para ver a batalha. E tentou dissuadi-lo a desistir daquilo ali. E ele, obstinado que estava, disse, eu vou enfrentar esse circunciso. E foi inclusive o rei Saul. Não, esse é muito moço, não tem condições de lutar. Então as pessoas que eram para ajudar, para dar uma palavra, então o que eu quero dizer para você, rádio ouvinte da 87.7, Rádio Parnamira FM, você que está em casa aí, escutando por alguma eventualidade essa transmissão da tarde, do Dialogando com Fé, coloque isso na sua cabeça. Se alguém da sua família não te deu crédito, não lhe ajudou, não, nos seus projetos, nos seus ideais, não baixe a cabeça não. Faça como Davi, siga em frente porque você vai derrubar o gigante. Você vai conseguir derrubar o gigante. Você não pode parar. Inclusive o rei Saul, não, você é moço, tal, tentou dissuadi-lo também, mas ele continuou, não, eu vou. E a gente, pronto, aí a gente congrega, na nossa congregação aqui, são pessoas simples, né? São pessoas humildes. Muitos dizem, Flávio, eu não posso contribuir com recurso, mas posso contribuir ajudando. Para mim está ótimo. Teve gente que já contribuiu com R$2, R$3, esse é o valor que menos importa, às vezes é a intenção da pessoa. E quando a gente vê isso, a gente fica feliz, porque a pessoa quer ajudar ali, né? Aí pronto, se alguém, a galera que não tinha na época, que ajudou, mas Deus levantou pessoas de fora, a gente comprou, ganhamos cooler, compramos umas panelas, não foi? Graças a Deus, para honra e glória do Senhor, a gente está bem equipado. Conseguimos recursos para sacolão. Parece dinheiro, né, José? Dá um jeito que chega. Vem. Tem irmão do Ceará que ajuda. Do Ceará. Ele falou, se eu puder ajudar com R$10 aqui, eu posso mandar. Mande-me. 10, 20, não importa. Está lá no Ceará, mas sempre manda. É o pessoal da Ridinha, lá de Natal. Tem irmãos de Nova Descoberta. Roupa, tênis, roupa masculina, feminina. Sempre chega alguma coisa, fralda descartável geriátrica, né? Então, eu sei que levanta aquelas pessoas, às vezes que é do contra, às vezes que querem... Mas a gente sei que a minha luta... Mas tem pessoas que é contra esse tipo de trabalho? Tem uns aqui lá que levantam, mas a gente está fazendo algo... Na igreja tem isso, não? Hã? Na igreja? Às vezes aparece, não tem da igreja, não de mesma congregação, mas de fora parece, que vem atacar, né? Só que Mateus 24, né? Eu gosto de ler, Mateus 25, né? Leia aí. No 40, né? E respondendo o rei, lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E por aí em diante a palavra diz, estrangeiro vai, a palavra vai. Então é a obra de Deus. E ninguém não está enganando a gente. Pronto, todo mundo tem um receio, o pastor do meu oriente Flávio, cuidado e tal. Mas a gente está na direção a quem? A Deus. Aparece aqui acolá um que tenta nos enganar, mas Deus vai mostrando. E Deus mostra a direção. Pronto, Josué também se preocupa também. Normal. Que a gente fica aquele meio da vez de jogar pérola aos corpos, né?
Mas a gente faz o quê? Vai olhando ali, não, Deus vai mostrando. E Deus mostra. Eu estava até brincando por esses dias, eu disse, ninguém mente para mim não. Porque se mentir nos olhos eu vejo. Se for mentir, Deus me mostra. Então não adianta nem mentir para mim não, porque eu estou olhando. É a pessoa falando, dizendo uma coisa aqui, está aqui na cabecinha dele lá, eu estou vendo tudo. Agora quem revela? É Deus. Né? O pastor orienta, Flávio, lê por lá, assim, cuidado. E a gente tem que fazer, tem que escutar as orientações do pastor. O problema é que muito é isso. Pronto, como eu digo direto, para o semear crescer... Para pegar nisso aí. O seu pastor apoia o projeto. Apoia o projeto. Já me ajudou também, já foi para a Misa Floresta lá comigo, lá, cantou lá, em Misa Floresta. Pegou... Ele canta também? Canta. Canta e prega. Canta e prega. Violão, toca ali violãozinho. Tem que vir aqui, como é o nome dele? Pastor Xerri. Pastor Xerri, presidente da Assembleia do Ministério Cavode. A 87.7 e o Dialogando com Fé, aguardo o senhor aqui, viu? Vem Falar aqui, da fundação da igreja. Falar da fundação da igreja, cantar e pregar. Aquele disse que o senhor canta e prega, o senhor vai estar convidado para vir cantar e pregar aqui no Dialogando com Fé. Está convidado. Fazer que nem diz uma pessoa, esteja convidado já. Mas é desse jeito mesmo, ele sabe direitinho. Agora, a única observação é essa. Eu não marco nada, se tiver alguma coisa na igreja, eu não marco nada de semear. E por aí vai. Por semear crescer, eu tenho que ter obediência ao pastor. É verdade. Então, tem uma ação social pela igreja agora esse final de semana. É porque tem interessante essa igreja, porque tem gente que dirige, tem um trabalho paralelo ao da igreja, aí diz, não, coloca o trabalho à frente da igreja. Fazendo a obra, mas não pode. Aí quer confrontar o pastor, a programação da igreja. No seu caso, não. Se tem um trabalho da igreja, eu vou... E tem a escala toda da igreja, eu posso me programar. Estou vendo ali, eu que posto a escala, ainda tem essa vantagem. Você é o secretário da igreja? Sou apoio também na escala da escala de portaria, dos diáconos, aquela coisa toda. Aí eu vou acompanhando ali também a escala que eu falo fazendo mesmo. Ó, nesse dia que vai ter evento. Aí quando a secretária passa, aí já só encaixar direitinho, ver os dias de folga e Deus na frente e dá certo. Né? Graças a Deus. Então é muito bom quando a secretária é outra irmã, a irmã Laiane. Aí, quando se tem o apoio da igreja, né, do pastor local, é muito bom. Isso aí que você está fazendo, mas também porque você se mostra ser uma ovelha obediente, né? Não coloca o seu trabalho acima não pode. Da igreja, né? Da instituição, da programação, respeita. Então, isso é que é interessante, é louvável. Melhor obedecer, né? Porque é sacrificar, né? Com relação... Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui, pessoal, os ouvintes da 87.7 FM e também os nossos internautas que estão nos acompanhando através do Dialogando com Fé no Instagram. Isso aí, eu vou dar uma olhada aqui para mandar um alô para vocês aqui. Deixa eu dar uma olhada, deixa. Dialogando com Fé. Para a gente... Um alô para Maria dos Anjos aí, ó. A irmã do diácono Josenilson. Pronto, um alô para a irmã Maria dos Anjos. Maria dos Anjos, a esposa do diácono Josenilson. Irmã dele. Irmã dele. Misericórdia, mas é da mesma família. É sangue do mesmo sangue, só não é carne da mesma carne. Mas... Tá certo. Diguinho tá aí também. Diguinho entrou também, Diguinho? Diguinho tá aí. Aí, alô para o nosso amigo Diguinho do gás, da água, né? Da água mineral, do gás, também do estúdio, DG Music Studio, está aí também na nossa audiência, nosso amigo Sérgio entrou também, não? De Belinha. Quem? De Belinha. De Belinha. Alô, de Belinha, isso aí, todos aqui estão Um dos nossos patrocinadores, viu? Expresso Carne. De Belinha? Expresso Carne, lá o açougue lá de São Gonçalo. Expresso Carne. Expresso Carne, né? Carne, né? Expresso Carnes. Alô, de Belinha? É. Alô, de Belinha aí de... Cibele, Expresso Carne. Expresso Carne de onde? Lá de São Gonçalo. São Gonçalo da Amaranta. Você precisar de carne, já sabe onde comprar, viu? Compra aí. Dê preferência, os irmãos que estão aí na escuta do Dialogando com Fé, dê preferência a quem patrocina um projeto social como esse. Que é um projeto social que está... São Gonçalo para comprar carne, vai no Expresso Carne. São Gonçalo, aí esse é o alô, viu? São Gonçalo, Expresso Carne.
de Belinha. A IDG Music Studio colocou aí um KKK, né? E tá certo. Esse Né? Diguinho não, é Rodrigo Costa. Ele disse, tá certo. Rodrigo Costa, nosso amigo Rodrigo Costa aí do DG Music Studio. E também tem as empresas. O meu é um grupo, né? Mas nem empresário, ele tem um grupo de empresas, né? Porque ele tem vários segmentos, alugando cadeira, Mesa, cadeira, água, água gás. mineral, gás, Estúdio. O homem é polivalente. Valeu aí, Diguinho, valeu. Tamo junto. E aí, você que quiser mandar seu alô, aí, se liga aí no Dialogando com Fé no Instagram e também na frequência da 87.7 Rádio FM Parnamirim, viu? Se liga aí, vamos continuar aqui com a programação, ainda temos alguns minutos para a gente dialogar e também conversar mais sobre o Projeto Semear. O Projeto Semear que, como vocês puderam observar, começou com o diácono José Nilson e 3 irmãos ali nos meados dos anos de 1990. Tem o mistério dos 13, né? E 13 apóstolos, né? Tivemos 13 apóstolos, né? Teve os 12 e depois escolheram Mateus, que foi o 13º para suceder o apóstolo Judas Iscariotes. Então, tá aí, o mistério é esse. 13 apóstolos, os enviados. E esse é como ele estava relatando ali, até se emocionou, quase me emocionava. Me segurei que eu sou manteiga também derretido, viu? Posso ver ninguém chorando, começa a chorar também. Rapaz, eu já sou mais duro. Duro, você conheci. Misericórdia, coração de Faraó tá entre nós. Canta aí, Marcelo, lá vem Faraó. Eita, forte. Rei Faraó tá entre nós. Rapaz, eu tava, assim, você falou do mistério dos 13, eu me lembrei na hora. Isso é mais interessante, 13 apóstolos, né? Porque teve 12, um saiu, depois entrou outro. Aquele que você fala, São chamados para fora. Chamados para fora, que a palavra apóstolo, você vai ver a ramificação da palavra, a tradução do significado, a etimologia, quando você vai olhar, transliterar, é os enviados, né? Enviados apóstolos. Então, o que eles faziam era ser enviados da capital do estado para o interior para assistenciar os obreiros, os pastores que estavam, sei lá, nos sertões, nos rincões do estado. Escape, né? Ali naquelas regiões, acho que seca, né? Seca, Seridó, aquelas regiões ali que a seca realmente chega, que você acha que está no Sheol, né? No inferno. Só é quente, viu, meu amigo? Então, fazendo o que eles estavam fazendo e com os milagres eles estavam fazendo milagres, então enviados é como se fossem apóstolos. Os apóstolos do evangelismo da era moderna, pode-se dizer assim, fazendo... Porque quando você faz o evangelho, como tem que ser feito, é mais ou menos desses moldes, o milagre vai acontecer. Vai. As coisas vão acontecer. Sempre sempre também vai se levantar pessoas contra, né? Mas a palavra diz, a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? O inimigo vai usar pessoas que vão deixar de ser usadas, né? E tentar ali para atrapalhar, né? Agora, como diz, a gente tem que ir cheio do Espírito Santo para fazer diferença onde a gente estiver. Somos enviados, né? É verdade. Somos enviados para mostrar a diferença mesmo. Chegar naquele canto, quando a pessoa chega todo feliz, cheio de Deus, como diz, o rapaz que está lá está até triste, mas ele muda. Né? Ele chega, rapaz, o irmãozinho ali me contagiou. Não, é o Espírito Santo que habita em nós, que a gente está ali levando as boas novas a ele. Né? Está ali conversando e contagia. Aí esse é o avivamento que a gente tem que ter. A gente tem que ser avivado mesmo. Chegar perto. Pode o sangue estar dando, a gente às vezes está dando a mão aqui para ajudar e estamos com umas 10 facas aqui, né? Cada exemplo. Esse rapaz aqui já me contou cada testemunho, eu tenho vários testemunhos dos irmãos me contando a situação, e tem os meus também, né? Mas é desse jeito mesmo. Agora a gente tem que ser avivado mesmo, chegar, mostrar a diferença. Saindo de um povoado, e o pessoal já permorre, entrou no carro, e vai voltar quando? E por aí vai, né? Rodrigo Costa, desculpa aí, é a força do ato. Ele perguntou, o Projeto Semear tem clínica de reabilitação? E aí, vocês querem responder?
o projeto Semear. Se tem Não. clínica de reabilitação? O apoio, né, Biel? Não, a gente tem um apoio, né, de alguns irmãos, né? Pronto, o apoio aos moradores de rua, eu sempre peço ajuda lá, o irmão Eduardo, lá da Casa Renascer, né? Casa de Recuperação Renascer, né, de apoio. Ali em Pinguim Sempre, d'Água, né? sempre vai lá, ele abre as portas. Mesmo às vezes quando ele está lotado, ele tenta dar um jeito para ajudar, ele é um cara envolvido mesmo, ele fez a diferença naquele local. Eu até a tenho que Renascer. trazer o Eduardo aqui para vamos- conversar, mas eu vamos falar. gostaria de saber como é que funciona também a questão da manutenção, de arrecadação para essas casas. Do mesmo modo do projeto Semear, que eles se mantêm, porque tanto vocês, acredito que eles não têm, são movimentos sociais não governamentais. A vamos dizer assim. Renascer, Não ela tem vive totalmente doação. exclusivamente de doações. Sempre ele pede ajuda. Se você levar uma pessoa para lá, ele nunca me pediu dinheiro em nada. Ele só pediu, Flávio, você puder trazer um alimento para cá, se a pessoa for ficar lá, né? Para ajudar aqui, porque 28 pessoas, a última vez que eu falei com ele, tinha 28 pessoas lá dentro. É 28 café, é 28 almoço, é 28 janta. É trabalho duro, né? Todo sábado ele está aqui ralando aqui na feira aqui de Parnamirim, buscando recursos ali, buscando doações. E ele está tentando fazer a diferença, né? É como eu digo, ele está mostrando seu crente avivado mesmo, né? O avivamento ele está buscando ele ali. Quando eu vou lá, às vezes ele pede para dar uma saudação pro menino, quando ele está lá, às vezes ele não está, mas eu vou lá e falo com o pessoal, a gente dá aquela saudação, daquela força. Estou até devendo a ele um culto lá, né? Ele perguntou quando é que a gente vai fazer o culto lá, mas é porque questão de horário que não está batendo, os eventos aqui da igreja, os eventos Semear também aí. Do que for, eu A gente vai lá, tem que ir lá porque eu moro ali perto, né? Dá pra... pronto, marcar um sábado para lá, né, pra gente ir lá. Ele pediu um sábado que é quando ele vai ter mais tempo aqui. Um sábado à noite, a gente tira para lá, levar um som, levar o pastor para tocar, né, o pastor gosta de cantar. Esse rapaz aqui também canta também. Ah, Marcelo. Marcelo, você Tá não... escondendo o ouro, mas ele canta. Você não reconheceu, porque... Rapaz, eu achei que o músico conhecia o outro. Conhecer porque músico uma fé ou outra. Né? Aí pronto, se levar lá, que eu tô devendo um culto a ele lá, sempre me ajudou, já levamos cama para ele, já levamos roupa. O pessoal, pouco que às vezes chega aqui, digo, Marcela, Eduardo, você quer não, me traga para cá que ajuda. E já tem irmãos aqui também que pegaram o telefone dele, quando tem algum móvel, alguma coisa assim, ligam, ele vem buscar, tá? Aproveita tudo. Flávio, com relação a esse pessoal que vocês conseguem tirar da rua e levar para uma instituição como essa de Eduardo lá, da Renascer, vocês, porque as pessoas que criticam tanto o projeto de Semear que vocês fazem, quanto tem muita gente que critica também as clínicas de reabilitação. Você pode dizer assim, você já chegou a ver alguma pessoa que realmente se ressocializou, que foi reintegrado novamente à sociedade através do evangelismo, através do projeto social e através da clínica de reabilitação? Você tem conhecimento de algum testemunho desse? De lá mesmo, já estou vendo uns testemunhos que ele está postando, ele sempre está postando no Instagram. Já encontrei um rapaz que não foi com a gente, mas foi com outra equipe. Ele deu um testemunho lá em Pingo d'Água, não recordo o nome dele agora, certo? O detalhe lá do Renascer, a gente não faz aquele acompanhamento. Total, a gente leva algumas pessoas lá, já teve uns que a gente levou e fugiu. Tem um que é obreiro lá da congregação que eu estou, que é de lá, que foi de lá. Foi de lá, que é o José eu conheço. Canta e prega, uma vez. Só traz ele aqui um dia para dar uma salvação. Não, tá bom. O José é gente boa, já levei lá. Eu acho que eu tenho feito até uns vídeos com ele uma vez. Ele sempre está lá também. Assim, a gente não acompanha total porque não tem aquele contato tanto com eles, né? Mas já levamos pessoas para lá que fugiram 4 dias depois. Mas é isso mesmo, a gente faz a nossa parte, né? A gente vai, leva o material, dá a mão. Os que querem, continuam lá dentro. Vai lá, dá aquela força, tem pessoas lá. Ele está acolhendo pessoas até que são ex-presidiários, tornozelados lá. É muito bom isso, porque muitos saem, ficam aqui no meio da rua, né? E lá está acolhendo lá. Tem um senhor que sempre eu converso com ele lá, que está tornozelado. Sempre eu gosto de conversar com ele quando eu passo por lá. E assim, tem que dar aquela força mesmo. Todo mundo tem direito à recuperação. Se o cara não quer, ele vai ter o quê? A árvore que, né, dá fruto ruim é cortada e lançada ao fogo. Então a gente não pode nem brincar. A gente falar a verdade mesmo, a palavra mesmo. Não. A árvore que dá fruto ruim é cortada e lançada ao fogo. Você quer continuar fazendo o que fazia antes? Quero. Tu sabe, teu filho.
como já teve pessoas que eu falei, já faleceu. Um rapaz que eu falei lá mesmo, fui bem direto para ele mesmo, foi assassinado agora, acho que uns 6 meses atrás. Eu fui lá no dia que José estava, fui bem direto com ele, não, vou segurar aqui, vou segurar, mas não aguentou, não perseverou, fugiu de lá e teve a vida ceifada. Fiquei triste quando vi a foto, mas aquela coisa, a gente fez a nossa parte, né? Rodrigo Costa colocou aqui, também faço parte de um projeto de rua e às vezes levamos moradores em situações de rua para uma clínica lá em Mangabeira. Ele complementou aqui, a rua está precisando mais de mais projetos assim. Moradores em situações de rua precisam de nós para levar não só alimento, mas sim a palavra de Deus. O Rodrigo Costa, eu conheço ele também é um projeto social. Igreja na Rua. Igreja na Rua. Igreja na Rua, né? Denominado projeto social. E, inclusive, eu participei de uma carreata da alegria, né? Que ele fazia, tá devendo, né? Parou. Eu fiz 2 anos pela APS, a Associação de Promoção Social, e ali em Bela Vista a gente fez 2 anos em outubro das crianças, né? Distribuindo brindes, brinquedos para as crianças carentes ali de Bela Vista. E também participei da Carreata da Alegria, uma oportunidade que o amigo Marcelo me convidou e era o Rodrigo Costa quem realizava esse. Eu achei interessante, muito organizado, tinha muita gente colaborando ali com aquele projeto, mas o homem parou, não foi? Só recapitulando, não é Igreja na Rua, não, é Igreja Viva. Igreja Viva, desculpa aí, viu? Foi o diretor que me passou o nome Igreja da Rua. Então depois você é recobrado do diretor do programa, viu, Rodrigo Costa? Então, mas você, Igreja Viva, está precisando reativar a Carreata da Alegria, rapaz. Interessante a Carreata da Alegria, eu participei, eu gostei bastante. Muito interessante. Mandar um alô aqui, antes de encerrar o programa, para o nosso amigo Maxwell Figueiredo, que tem uma empresa de limpeza de estofados, né? Você que está em casa aí com seu sofá, seu colchão, até mesmo o estofado de seu automóvel que está encardido, já está querendo mandar cobrir, não precisa cobrir não, manda logo fazer a limpeza. Ele tira todo encardido, todo tipo de bactéria, todo tipo de poeira. Então você liga para o Limpamax no 998 99 1764. Vou repetir para vocês memorizar e decorar. 998 99 1764. Limpamax. Viu? Se você precisar, chama aí no direct, a gente vai passar o contato de Limpamax. E também eu gostaria já de. Falta 4 minutos para a gente encerrar. Rodrigo Costa diz aqui o seguinte: fizemos 6 anos a Carreata da Alegria. E faz 2 anos que nós não fazemos. Eu também faz 2 anos que não fiz o Outubro das Crianças, mas quem sabe a gente junta aí, Projeto Semear, o Outubro das Crianças com Carreata da Alegria e vai ser uma benção. A última vez que ele fez, que eu participei, tinha até um trio elétrico, não era? Trio elétrico, os irmãos cantando, pregando, paravam no ponto, oravam, pregavam e distribuía picolé, era tanta coisa. Em Bela Vista, no caso. Sim, Bela Vista e aquela região ali. Então, tá aí, ó. O Projeto Semear pode chegar e somar nesse projeto também. A APS também, a Associação de Promoção Social, que eu faço parte, também pode chegar, a gente somar aí e fazer esse trabalho. Vamos, considerações finais, né? A gente tem 3 minutos para as 16 horas, vamos fazer o seguinte. Quem quiser apoiar, colaborar com o Projeto Semear, como é que faz? O irmão escutou hoje pela 87.7, a rádio de Parlamine FM. Escutou, está na audiência até agora, e os internautas do Dialogando com Fé no Instagram, que ouviram, que viram, e se sentiram sensibilizados e querem participar. E ainda não posso participar ainda, mas eu quero colaborar ajudando financeiramente. Como é que faz? Bom, pode ir pelo meu telefone, né? 849-8848-8360, 84, né? 98848-8360, ou pelo Instagram, @projeto.semearoficial. Pode ir lá no direct, que eu estou sempre lá, estou sempre online lá, estou sempre... Recebe ajuda de tudo, ajuda de oração, de quem quiser vir, trabalhar, alimento, doação. Tudo.
Isso, doação de roupas, né? Roupas que roupas, você... alimento, quiser ajudar, no Pix, quando a gente colocar o cartaz, a gente bota ajuda de 5 contos, 5 reais. Quem quiser nos ajudar, né? Que o pessoal ajuda de R$1, de 2, 3. Não se preocupe pelo valor, não. Que Deus sabe todas as coisas. E a bênção. Deus abençoa e multiplica R$2, R$3 e chega em nome do Senhor glorificado. É bênção. Olha aí quem entrou no final aí, já nos acréscimos, tá querendo ir para a prorrogação. É a bênção, Sérgio Silva, pronto, vou para... O diretor está dizendo aqui, Sérgio, que é um programa evangélico, eu passar para você impetrar a bênção apostólica, né? Boa tarde, meu amigo, só pude acompanhar agora a sua live. É isso mesmo, Sérgio, a gente entende, ele trabalha e está tarefado no seu trabalho, mas é isso aí. Valeu, Sérgio, por acompanhar, por estar aí colocando sua participação. E já estamos já encerrando, viu? Agradecendo a participação de todos que estiveram aí, mandando o seu alô aqui no direct de Dialogando com Fé no Instagram. E a todos os rádio ouvintes da 87.7 Rádio Parnamirim FM, que estiveram também sintonizados na programação Dialogando com Fé. Próxima semana, sexta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos novamente aqui para trazer mais uma edição do Dialogando com Fé. Mas para a gente encerrar com a oração, gostaria agora de passar para o presbítero Flávio fazer essa oração, nos despedindo em nome de Jesus nesta tarde. Amém. Eterno e soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais oportunidades, meu Pai, que Tu nos deste aqui, meu Pai, para falar do Teu amor, falar da Tua palavra, um pouco dos nossos projetos, Senhor, que tudo na Tua direção, meu Pai. Senhor, eu te apresento cada uma das pessoas que entraram online, que escutaram, Senhor, e que o Senhor chegue grandemente na vida delas. Tu sabe o que cada uma está precisando, Senhor. Se é de conforto, se é de exortação, se é de edificação. Chega fazendo morada na casa de cada um. Nos guarda, meu Pai, nos protege, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, e até aqui nos ajudou o Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, e quem crê diz... Amém. Amém, Jesus. Valeu, pessoal, até mais, até sexta-feira, se Deus quiser. Chama Sérgio para entrar ao vivo aí na live. Sérgio está trabalhando, Rodrigo Costa, igual você também. Valeu, pessoal, até sexta-feira.